Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Todo Dia, começando esse 2023 com o pé direito. Então, hoje nós vamos explicar sobre o que é psicoterapia, né? Por que serve, por que muitas pessoas ainda não sabem o que significa, como que é esse processo de terapia. Ainda é algo que é tabu para muitas pessoas. Então nós vamos aprofundar um pouquinho, né, sobre a terapia para explicar para vocês. E é tão importante a gente falar um pouco, esclarecer, porque esse é o nosso objetivo, né, Tamires? Trazer Sim. informações relevantes para vocês conseguirem aplicar no dia a dia. Então, assim, a psicoterapia, quando a gente fala de terapia e psicoterapia, a diferença é que a psicoterapia ela é exercida por um psicólogo. Já a terapia, existem terapias alternativas ali que podem auxiliar aquela pessoa. Né? Então, depois a gente vai até ir citando aqui ao longo do tempo, mas focando na psicoterapia primeiro. Né? Então, a psicoterapia, então o psicólogo ele vai tentar entender um pouco do que aquele paciente traz, ele vai tentar entender o que se passa ali, tentar descomplicar a mente daquela pessoa. Então, vamos supor que aquela pessoa está passando por uma situação difícil e ela não vê saída, não vê solução. O psicólogo vai tentar orientá-lo. Ele não vai resolver o problema para aquela pessoa, mas ele vai dar as orientações, vai dar um norte para aquele paciente, para que ele consiga solucionar. E isso, assim, quando a gente fala da terapia, é muito importante, da psicoterapia, é muito importante entender que por mais que exista um certo tabu, alguns julgamentos, a terapia ela é uma ciência, ela tem evidência científica. Então, quando as pessoas falam que, assim, não sei se vocês já escutaram, né? Mas provavelmente, terapia é pra louco, é mais fácil conversar com um amigo, pedir Ir conselho. para um bar, ir Sim, para uma academia, e ter vários outros, né, lazeres, sim, assim, que isso é uma terapia. E, gente, não é uma terapia. Terapia é você estar com um psicólogo, psicoterapia, né? Estar com um psicólogo, ter um plano de tratamento, ter todo um andamento, né? Não é simplesmente uma conversa paralela. exatamente. E tem pessoas também que falam que psicólogo somente escuta. Né? E acaba que, assim, isso é muito recorrente. Pelo menos, assim, já atendi vários pacientes que chegaram falando que tiveram experiências com psicólogo. E realmente, assim, existem formas diferentes de se trabalhar. E é importante que a pessoa avalie qual que é melhor para ela. Porque na psicoterapia, temos várias abordagens. A gente não vai conseguir aprofundar em todas, somente na que nós trabalhamos. Porque são muitas Sim. abordagens, né? Algumas são pseudociência, né? Não é totalmente cientificamente comprovado, né? Que não tem evidência científica, mas a gente não tem nem como aprofundar, porque são muitas. Hoje em dia, nossa, eles erraram uma Sim. lista muito grande da quantidade de abordagens. Exatamente. E assim, quando a gente fala, já está entrando um pouco na abordagem que nós seguimos, que é a terapia cognitiva comportamental. Então, ela tem todo um planejamento, todo um plano de tratamento. Então, por isso que isso desmistifica aquela ideia de que ir no psicólogo é só conversar, é só ouvir, é só falar. Não é, porque tem todo um plano, tem todo um objetivo que o psicólogo vai investigando ao longo dos atendimentos. Mas é claro que o psicólogo vai precisar escutar, até porque o psicólogo precisa entender quem é aquela pessoa, como foi a história de vida. Então, isso também é importante, mas não é somente isso, vai muito além de escutar. Exatamente. Tem alguma sessão ou outra que o psicólogo vai ouvir mais, Sim, tem uma outra sessão que o psicólogo vai falar mais, vai psicoeducar o paciente, mas todo esse plano, né, todas essas sessões são totalmente estruturadas. O psicólogo tem que ter pelo menos uma noção do que vai fazer com o paciente. Não é simplesmente chegando em uma sessão sem saber como abordar. Porque talvez o paciente chegue lá na sessão sem saber, minha semana foi tranquila, não teve nada de diferente, não sei o que vou falar. E aí o que o psicólogo vai fazer nesse momento? Então, por isso que existe todo esse plano de tratamento, toda essa estrutura, né? Então, por isso que cuidado, gente, antes de falar que a gente não somente escuta, né? Nós temos estudos por trás de tudo, todo esse processo.
Isso, e todo psicólogo estudou por pelo menos 5 anos. E eu falo pelo Básico. menos porque é constante estudo. Então, mesmo após formadas, a gente está estudando, buscando novas atualizações, porque acaba que sempre saem novos estudos. E até falando sobre estudos, nós comentamos a respeito que existem algumas abordagens que não são tão cientificamente comprovadas. E atualmente, a terapia cognitiva comportamental, as terapias cognitivas, elas estão sendo as terapias com mais evidências científicas. Então, assim, não que as outras, que a gente diga que as outras são piores ou algo assim, mas depende muito do paciente, do perfil daquele paciente, o que aquele paciente precisa, né? Então, por isso que mesmo que talvez se você tiver tido uma experiência com a psicoterapia que não foi tão interessante, vale muito a pena você tentar uma outra abordagem, talvez. Se daquela forma não resolveu, não foi bom pra mim, deixa eu tentar de uma forma diferente. Porque acaba que tem muito essa questão do vínculo com o psicoterapeuta, tem várias questões ali que são importantes. Eu ia falar isso também, não só a questão da abordagem, né? Tem a questão do vínculo terapêutico, né? Com o psicólogo. Talvez você faça uma sessão comigo, não se identificou comigo, né? Identifica muito mais com aquele outro psicólogo, ou com um homem, né? Ou com outra mulher. Então, isso também vai de cada personalidade também, do que a pessoa está vivendo, né? Da especialização, porque tem algumas pessoas que querem um foco, por exemplo, na família, né? Um foco totalmente diferente do que eu trabalho. Então, não tem como, né? Tem que ser uma pessoa que tenha esses estudos mais aprofundados de acordo com o que você deseja. Então, é legal também fazer essas pesquisas, né? Antes de procurar o profissional. Exatamente. E quando a gente fala da terapia cognitiva, que a gente acaba falando TCC, para não ficar falando um nome tão longo assim, mas assim, a TCC é muito bacana porque ali a gente vai ensinar, né, a gente vai psicoeducar o paciente com habilidades para ele lidar com as questões da vida dele de uma forma diferente. Porque não tem como você, por exemplo, se você está pensando em fazer terapia para se livrar de problemas, para nunca mais enfrentar problemas, adversidades, isso não vai acontecer, né, Tamiris? Não vai ser um milagre, não é um pozinho mágico, eu falo isso para os meus pacientes. Isso depende muito mais da pessoa, né, que está fazendo esse processo terapêutico do que, de fato, do psicólogo, né? Então, uma sessão, no máximo, né? 50 minutos, 1 hora. Mas, e depois? E o resto, né? Das horas do seu dia? O que você vai fazer? Né? Então, isso depende muito mais do paciente do que do profissional. Obviamente, o profissional vai dar um direcionamento, né? Vai ter todo um planejamento ali com o paciente. Mas, o paciente também tem que fazer tem interação. Né? Muito mais que quando a gente passa, né, as tarefas de casa, alguma coisa assim, alguns pacientes, eu não fiz. Não, dá tudo bem se você não fazer, né? Dá tudo certo, mas a tendência de nunca ter uma evolução, né, de não evoluir o seu processo, é muito maior se você continuar não tendo um comprometimento, né? E também de não ir nas sessões, né, ficar faltando por motivos assim que não tão condizentes, né? Urgentes, assim. E quando a gente fala desse comprometimento, se ele não existe, infelizmente não vão ter evoluções significativas. E o psicólogo, ele tem suas limitações. Então, se o psicólogo fez de tudo e aquele paciente não comprometeu da forma como seria necessário ou não conseguiu por alguma razão, realmente a pessoa não vai ter uma boa experiência. E quando a gente fala da terapia, da psicoterapia, o psicólogo, ele vai muito além de atender aqueles 50 minutos ali no consultório. Então, nós temos todo um trabalho antes de planejar o atendimento, de estudar aquela temática daquele paciente, de ler sobre, por exemplo, né, de investigar sobre a história de vida daquele paciente, de depois do atendimento, né, por exemplo, eu vou até anotando algumas informações que o paciente vai me trazendo para depois eu avaliar, para eu observar o que foi me dito ali, com calma, tentando relacionar uma coisa com a outra. Então, tem todo um tempo por trás de dedicação para planejar os próximos atendimentos e interpretar o que o paciente trouxe. A gente tem também, na abordagem que nós seguimos, a conceitualização cognitiva, que assim, é uma espécie assim, de uma ficha da vida inteira do paciente, de todas as áreas da vida dele,
Pra gente ir sabendo um norte, como se fosse um mapa mesmo, pra gente saber, né, pra onde nós vamos agora, entender um pouco melhor sobre aquilo ali. Então, a terapia, gente, não é somente aqueles 50 minutos. E tem as evoluções de prontuários ainda. Então, tudo que a gente faz no atendimento, nós temos que preencher, tudo ali que foi feito. Não é fácil. Então, tem muita parte burocrática, administrativa também. Então, é complicado, não é algo simples, não, gente. Não é. E outra coisa, a gente, né, tem esses estudos e tudo mais, mas assim, vocês não são os robôs, né? Nós somos seres humanos e cada ser humano tem a sua individualidade, sua história de vida, né? Tudo. Então, não é só baseado nas leituras, a gente também baseia a leitura, né? A questão científica, tudo ali, mas a gente também avalia muito a sua história, dá muita importância para a sua vida. Então, a gente está lidando com seres humanos, então é uma responsabilidade muito grande da nossa parte, né? A gente está ciente disso. Então, a gente, né, gostaria de frisar isso para vocês também. Sim. E agora a gente queria falar alguns sinais, né? Alguns sinais que talvez significam que você precise de terapia, dê essa chance, experimente, né, como que pode ser para você, que são alguns sinais de alerta. Então, por exemplo, se você percebe que está tendo variações de emoções muito intensas, porque é normal nós variarmos as emoções ao longo do dia e dos acontecimentos dele, mas quando as variações são muito intensas, né, por exemplo, muita tristeza, muita ansiedade, então isso aí já é um ponto importante de, peraí, será que está tudo bem mesmo? Nas suas relações, né, com o trabalho, nos seus relacionamentos amorosos, com outras pessoas, né, observe, de fato, como que está a minha vida, como que eu estou, né, muitas pessoas não conseguem se observar, né, a gente já falou isso em alguns momentos, que, né, vive muito no automático e não começa a prestar atenção em você, presta atenção nos outros, né. Uma das perguntas que a gente faz, né, nas primeiras sessões que é o autoconceito, é como você se vê, né, que é o self, né, como que eu me vejo. E as pessoas não sabem, né, não sabem se identificar, nem as qualidades, quais são as qualidades, seus defeitos, né. As pessoas, não sei, ou poucos sabem. Às vezes responde, mas nem é muito com conexo, sabe, muito nexo, assim. E aí ficam, nossa, não sei, difícil. Aí a gente, né, eu começo conversando, né, para a pessoa tentando ajudá-la, né, para ela conseguir identificar pelo menos um pouquinho dali. Então é isso, assim, é vocês observarem todos esses sinais, como que tá a intensidade, né, das emoções, igual a Bianca falou, se tá me sentindo muito triste, ou muito ansioso, ou muito feliz, né, também, ou não sei, depende muito da sua história, né, do que você está passando no momento. Mas também tem alguns momentos que é legal você procurar, né, até mesmo para se conhecer, que é o autoconhecimento. Eu quero saber, entender um pouquinho melhor sobre mim, sobre minha vida, né, sobre as pessoas que estão relacionadas comigo. Então, é legal, né, vocês procurarem uma terapia para estar te auxiliando. E o legal da TCC, né, é que a gente tem um prazo, né, não vai ser uma terapia eterna. Obviamente que de algum momento você pode retornar, né. E assim, quando a gente fala dessa manutenção, seria o ideal. Então a pessoa começa fazendo os atendimentos semanais, depois vai espaçando, depois recebe essa alta e fica, né, ali, quando precisar, entra em contato. Porque um dos objetivos, né, assim, o objetivo final da psicoterapia na abordagem que nós seguimos é de fato fazer com que o paciente se torne seu próprio psicólogo. Então ele vai aprender a lidar com as questões do dia a dia dele sozinho. Então, por isso que essa abordagem tem muito, o psicólogo tem essa postura mais participativa, de psicoeducar, de orientar o paciente, de acolher também, para que o paciente vá desenvolvendo essas estratégias para lidar com as questões do dia a dia. Então, isso é muito importante. Então, se você percebe alterações muito intensas, a visão que você tem de você mesma é muito negativa, ou meio perdida, né? Quem sou eu? O que eu gosto? O que eu não gosto?
talvez dificuldade em interagir com as pessoas, às vezes não gosta mais de fazer as coisas que você gostava, também acontecimentos pontuais, algo que, perdi alguém, perdi um ente querido, né, passei por uma situação traumática, então também são sinais. Terminei um relacionamento, Sim. tem muito dessas demandas, autoestima muito baixa. Então, gente, quem tem, né, está tendo essas questões, assim, procure uma terapia, né? Porque é importante vocês estar cuidando de vocês mesmos. Porque se a mente não estiver ok, o restante você pode até ir meio que empurrando com a barriga, vamos dizer assim. Mas aí vai chegar um ponto que você vai ter um esgotamento emocional extremo. E aí, então, é legal procurar, né, quando está no início de uma dor ou início de alguma coisa que você já observou. Não, vou procurar uma terapia neste momento, cuidar de mim, né, para que algo não aprofunde tantas emoções aí. Aí entra naquele ditado, né? Antes prevenir, melhor prevenir do que remediar, porque vai ser bem mais difícil. Exato. Então isso define bem a importância da psicoterapia como prevenção de doenças mentais, de transtornos mentais, porque aí vai ficar um pouco mais complicado. Mas também, quando a gente fala da terapia, não significa, gente, que, por exemplo, eu comecei a fazer e não gostei. Não significa que é porque não é pra mim ou algo assim. É o que a gente até falou um pouco mais no início. Se permita passar pela experiência, busque um profissional que você acha que é o perfil que você procura, porque se você consegue estabelecer um bom vínculo, a abordagem, a forma daquele psicólogo é a mais ideal para você, a chance de dar certo, de ter evoluções significativas é muito grande. Então, se permita passar por essa experiência e depois qualquer coisa, se quiser compartilhar a sua experiência, deixa aqui nos comentários também. A gente vai gostar muito de saber, né? Se vocês já fizeram terapia, quais experiências tiveram, negativas ou positivas, né? Nos conte aqui nos comentários. Então, ficamos por aqui. Esperamos que vocês tenham entendido e gostado do episódio de hoje. A gente tentou explicar de forma bem sucinta, né, o que é psicoterapia, um pouquinho sobre a TCC. Gostaríamos de saber, né, se vocês já fizeram terapia, quais foram as experiências. Deixem aí nos comentários, né, aí pra gente entender um pouquinho da história de vocês. Se precisarem de terapia, a nossa agenda já está aberta desse ano, para alguns horários. E aí vocês nos chamem, né, no link, no WhatsApp ou no direct, enfim. A gente vai adorar receber a mensagem de vocês. Tenham um ótimo dia e até o próximo episódio.